Olá, vamos ler O Príncipe de Maquiavel, capítulo 18. Da maneira pela qual os príncipes devem honrar sua palavra. Todos sabem quão louvável é o príncipe que cumpre com a palavra dada e que vive com integridade e não com astúcia. Contudo, a experiência de nossos tempos demonstra que são precisamente os príncipes que muito realizaram e os que menos mantiveram a palavra dada e souberam, por meio da astúcia, transtornar a mente dos homens, e afinal conseguiram superar aqueles que se fundamentaram na lealdade. Por conseguinte, é preciso saber que existem duas maneiras de combater, uma com as leis e a outra com a força. A primeira é própria do homem, enquanto a segunda é própria dos animais. Mas como muitas vezes a primeira não é suficiente, convém então recorrer à segunda. Portanto, é preciso que um príncipe saiba se comportar como homem e também como animal. Isto é, o que foi amplamente ensinado aos príncipes pelos escritores antigos, que descreveram como Aquiles e muitos príncipes antigos foram confiados à educação do centauro Quirion. Isso nada mais significa que, como o preceptor é meio homem e meio animal, o príncipe deve ser ensinado a fazer uso das duas naturezas e que não uma dura muito tempo sem a outra. Para que um príncipe saiba bem empregar a sua natureza animal, precisa tomar como modelo a raposa e o leão, porque a raposa não sabe se defender dos lobos e o leão não sabe se proteger das armadilhas. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para atemorizar os lobos. Os príncipes que agem unicamente como leão demonstram apenas a sua pouca experiência. Assim, o príncipe prudente não deve cumprir com a palavra dada quando esta observância ferir os seus interesses e quando os motivos que o levaram a empenhá-la não mais existirem. Se todos os homens fossem bons, este preceito não seria condizente, mas como são perversos e tampouco cumpririam as promessas que lhe fizeram, assim também o príncipe deve deixar de cumprir a palavra dada. Nunca faltaram a um príncipe motivos legítimos para justificar sua quebra de palavra. Também não faltarão ao príncipe razões para justificar a inobservância. A esse respeito, seria possível citar muitos exemplos modernos de promessas e de tratados de paz invalidados pela infidelidade dos príncipes. E aquele príncipe que com mais perfeição imitou a raposa certamente teve mais sucesso. Porém, é preciso saber bem disfarçar essa qualidade e ser hábil em fingir e dissimular. Os homens são tão simples e obedecem de tal forma às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Quero aqui apontar um dos exemplos recentes. Alexandre VI nunca fez outra coisa senão enganar os homens e sempre encontrou a oportunidade para poder assim agir. Nunca houve homem que tivesse maior eficiência em fazer as mais diversas promessas e tantos juramentos sem jamais cumpri-los. Entretanto, ele sempre conseguia o que desejava por meio dos enganos, pois conhecia muito bem esta parte do mundo. Portanto, é necessário que um príncipe possua todas as qualidades já mencionadas, mas é preciso sim parecer possuí-lo. E eu até me atreveria a dizer que possuí-las e praticá-las
sempre seria prejudicial, enquanto aparentar possuí-la é útil. Por exemplo, é útil parecer clemente, leal, humano, íntegro, religioso e sê-lo efetivamente. Porém, o príncipe deve estar sempre preparado para agir opostamente caso seja necessário. É preciso entender que um príncipe, e principalmente um príncipe novo, não deve praticar todas as qualidades consideradas boas pelos homens, pois para poder manter o Estado sempre será forçado a agir contra a lealdade, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Mas é preciso que tenha um espírito disposto a ficar à mercê dos ventos e das variações determinadas pela sorte, e, como já foi dito, procurando sempre fazer o bem, mas também está pronto a praticar o mal sempre que necessário. Com isso, quero dizer que um príncipe deve ter muito cuidado em não fazer sair de sua boca algo que não seja repleto das 5 qualidades supracitadas, e, ao ser visto e ouvido, parecer ser um homem todo piedoso, todo íntegro, todo humano, todo religioso, e não há nada mais necessário do que aparentar esta última qualidade, pois os homens, de modo geral, julgam mais pelos olhos que pelas mãos, porque todos têm a capacidade de ver, mas poucos têm a capacidade de sentir o que somos. Todos podem ver o que o príncipe parece ser, mas poucos sabem o que ele realmente é. E esses poucos não se atrevem a contestar a opinião dos muitos que são protegidos pelo Estado. E nas ações de todos os homens, e principalmente dos príncipes, contra quem não existe nenhum tipo de apelação, basta aguardar o resultado final. O príncipe deve, então, procurar vencer e manter o Estado, pois os meios serão sempre julgados, honrados e louvados por todos, porque o jugo se deixa facilmente enganar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo predominam os vulgos. Aliás, poucos contam as minorias quando as maiorias falta um arrimo onde se apoiar. Um príncipe dos nossos tempos, a quem não convém nomear, apenas prega a paz e a fé, das quais é inimigo ferrenho. E caso as houvesse praticado, seguramente teria perdido mais de uma vez a reputação e o Estado. Então, eu li aqui o capítulo 18 de Maquiavel, aqui o Príncipe de Maquiavel, e vocês perceberam que já foi dito que Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios. Então, são frases atribuídas a Maquiavel, assim como a gente encontra várias frases que a gente pega para mandar para as pessoas nos status ou mandar diretamente para os nossos colegas, amigos, frases que são atribuídas às pessoas que, a maioria das vezes, as pessoas não consultam para saber se de fato aquela pessoa disse aquilo. A frase é atribuída, está lá e você manda. A mesma coisa é essa onda dos fins justificam os meios. Inclusive, alguns defensores públicos, alguns advogados também, inclusive nesse último julgamento aí no TSE, do STF, um advogado usou essa frase atribuída a Maquiavel, que não foi dita por ele, e ele atribuiu ao livro Pequeno Príncipe. Então, assim, isso ficou claro que ele não leu O Príncipe de Maquiavel e muito menos O Pequeno Príncipe,
que, diga-se de passagem, não é um livro meramente infantil, é um livro filosófico cheio de metáforas e que nos ensinam, ou seja, como se diz lá no Nordeste, né, de mamando a caducando podem ler, né? Ou seja, dos mais jovens, até os mais velhos podem ler o livro para extrair informações. Então não é o Pequeno Príncipe, eu tenho ele aqui em algum lugar aqui, não é meramente um livro de criança, acho que está bem ali. Então nós tivemos aí essa questão. Mas se você observar que aqui no final, basicamente no final, é que tem algo que Maquiavel diz que se assemelha um pouco com aquilo que as pessoas dizem que ele tinha dito, mas ele nunca proferiu aquela frase. Ele diz assim: o príncipe deve então procurar vencer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou ler mais um pouco acima, porque eu acho que acabei perdendo aqui. Todos podem ver o que o príncipe parece ser, mas poucos sabem o que ele realmente é. E esses poucos não se atrevem a contestar a opinião dos muitos que são protegidos pelo Estado. E as ações de todos os homens, principalmente dos príncipes, contra quem não existe nenhum tipo de apelação, basta aguardar o resultado final. O príncipe deve, então, procurar vencer e manter o Estado, pois os meios serão sempre julgados, honrados e louvados por todos, porque o vulgo se deixa facilmente enganar pelas aparências e pelos resultados. Então, é algo semelhante. Tem também no capítulo 12 algo semelhante, mas os especialistas dizem que é basicamente aqui no 18 que ele teria dito algo que se parecesse com aquilo, né? Então, ou seja, são muitas coisas que são atribuídas às pessoas, igual aquele decálogo também que foi criado e inventado por sionistas. Olha, são muitas presepadas, ou seja, o mundo é carregado de notícias falsas, mesmo antes de nós termos, de fato, a imprensa escrita e agora as mídias digitais e coisas parecidas. O mundo sempre foi recheado dessas coisas. O próprio Jesus Cristo foi vítima de fake news, outros reis no passado, né? Na história clássica indiana, está cheio de pessoas que foram vítimas de mentiras, de fake news espalhadas. E hoje nós temos aí pessoas empenhadas, então advogados que vão para tribunas, ao invés de defender seus clientes, ajudam a condená-los, né? As pessoas vão lá para se defender, uma fica emocionada porque foi citada nominalmente por uma magistrada, o outro vai falar de ódio, o outro vai tentar lacrar e sai de lá todo quebrado e com seu cliente condenado, porque as pessoas não se atentaram às defesas e ficaram tentando fazer joguetes e todo tipo de lacração, infantilidades na corte. Então, ou seja, a banalidade tomou conta desse país e ainda vai demorar muito para que essas sandices possam ser tiradas do seio da sociedade que anda extremamente doente. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.